Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, que a paz do Cristo seja conosco. E eu sou o Gildo, frequentador aqui do CEALC, Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, situado na Rua Minerais, 95, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Estamos aqui hoje para mais uma vez fazermos o estudo proposto, na reunião pública, para trazermos mais uma vez o estudo do Evangelho. Rogamos a Jesus que nos ampare, que os seus emissários de luz, os nossos amigos espirituais, possam estar conosco, nos intuindo, nos fortalecendo, nos iluminando no nosso propósito de buscarmos o entendimento do vosso Evangelho. Fique conosco, Senhor, nos ampare e nos guarde, hoje e sempre. Muito bem. Dentro do Evangelho, hoje, que nos é proposto, falarmos sobre a quinta bem-aventurança dentro do Sermão do Monte proferido por Jesus. A importância desse Sermão do Monte, nós constatamos em que Jesus ali sintetizou todos os seus ensinamentos, trazendo para nós a forma, a maneira, o caminho para que nós possamos encontrar o reino dos céus. E dentro dessas bem-aventuranças, ele citou, na quinta bem-aventurança, ele citou para nós: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Muito bem, ele nos diz: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Assim, nós podemos ver que dentro dessas bem-aventuranças, todas elas nos trazem um ensinamento, muitos ensinamentos muito significativos, que são estudados, analisados por todas as crenças religiosas dentro da doutrina cristã e que buscam o seu entendimento. E assim a doutrina espírita, através da codificação de Kardec, em que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz o estudo aprofundado de todas essas bem-aventuranças. E nessa quinta bem-aventurança, ele nos diz, com relação aos misericordiosos, Então, ele nos diz, repetindo: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Devemos ressaltar que essas bem-aventuranças, que Jesus iniciou o seu sermão, ele não as proferiu de forma aleatória. Jesus nada ensinou, nada colocou para nós ao acaso. Tudo tem o seu motivo de ser, dentro da sua pedagogia, da sua psicologia, para nos ensinar. Então, as 9 bem-aventuranças foram colocadas, citadas, numa ordem respeitando o seu caráter evolutivo, ou seja, de cada uma depende do seu cumprimento da sua anterior. Ou seja, é uma escala, dentro de uma escala gradativa, começando da primeira, para que se alcançar a segunda, para se alcançar a terceira, para se alcançar a quarta, a quinta e assim sucessivamente. Notamos que bem-aventurados os misericordiosos é a quinta bem-aventurança. Então,
Abaixo, nós temos 4, ela está no meio das 9, né? Então, abaixo, nós temos as 4 bem-aventuranças. Do bem-aventurados, os pobres de espíritos, que são os humildes, os que choram, que são resignados a Deus, os mansos, que através da mansidão e a benevolência para com todos, aqueles que têm sede e fome de justiça, porque já buscam aplicar os princípios do direito e do dever de cada um. Então, depois nós temos então bem-aventurados os misericordiosos, com referência à virtude e à prática da caridade, para que depois nós temos ainda mais 4 bem-aventuranças no grau evolutivo para alcançarmos a nossa perfeição. Então, o que é a misericórdia? Estabelecendo esse conceito, podemos perceber que a misericórdia é um sentimento de compaixão, na medida em que entendemos as misérias alheias, sentindo a piedade para com os nossos irmãos necessitados em sofrimento, despertando em nós a benevolência em nossos corações, para que possamos nos dispor a ampará-los, no sentido de sermos indulgentes, reconhecendo que as dificuldades de cada um, os seus defeitos, as suas quedas são provenientes, sabemos das causas dessas quedas desses nossos irmãos, e assim sejamos sempre indulgentes, buscando estender a mão, mostrar a nossa compreensão e a nossa tolerância, configurando assim a necessidade, levando-nos à necessidade e à aplicação do perdão, configurando o preceito, a prática legítima da caridade, conforme está na questão 886 do Livro dos Espíritos, que nos diz qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as dificuldades alheias e o perdão das ofensas. Assim também configura a misericórdia, é o nosso estado daquele que é misericordioso, que engloba todas essas nuances, todas essas virtudes, todos esses preceitos de concretização da caridade. E assim, Kardec, dentro da definição, Kardec nos diz que a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. É aquilo que nós falamos, Então, tudo tem o seu grau. Então, os brandos, os mansos, são pré-requisitos da misericórdia. Por isso é que ele diz, aqueles que não são brandos, ainda não adquiriram essa virtude da brandura, não poderão ser misericordiosos. Porque preciso adquirir todas aquelas qualidades, as virtudes relacionadas a cada uma daquelas bem-aventuranças para seguir o seu caminho evolutivo. E Kardec, então, continua nos falando no item 4 do Evangelho. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Olha só, então aí Kardec já nos coloca na necessidade ou do preceito em que nos leva à misericórdia, ou seja, a esquecer o mal do passado e buscarmos o perdão.
afirmando que essa condição é própria das almas evoluídas. Buscar o perdão, esquecer as ofensas, enquanto que a manutenção do ódio, do sentimento de vingança, isso é próprio das almas menos elevadas. Então, para sermos misericordiosos, fica assim evidente a necessidade do perdão para com os nossos irmãos de caminhada. Perdoando aos nossos irmãos, nós receberemos o perdão de Deus conforme a afirmativa de Jesus. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, aqui deixa claro para nós a necessidade do perdão, e Jesus está nessa passagem reafirmando aquilo que nos ensinou na oração do Pai Nosso, quando ele nos diz: Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então Jesus estava reafirmando nessa passagem aquilo que nos ensinou na oração do Pai Nosso. Em certa ocasião, Jesus, ensinando seus discípulos na casa de Pedro, como fazia todas as noites, quando eles se recolhiam, voltando de viagem. Então, esses momentos são relatados em várias obras da doutrina, né? Através de Humberto de Campos, Amaro Rodrigues, Ney Lúcio, e que mostram as circunstâncias, o momento em que Jesus proferiu certos ensinamentos. E na Boa Nova nos traz que em certa ocasião em que Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre a necessidade do perdão, a nossa disposição de buscarmos o perdão junto aos nossos irmãos, dentro do seu ensinamento em que ele disse: se vosso irmão pecou contra vós, ide exibir-lhe sua falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então ele está nos mostrando o nosso dever de procurarmos o nosso irmão que pecou contra nós, ou aquele que nós tenhamos ofendido, causado algum prejuízo. Então, nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 10, em que ele trata dessa questão do perdão, ele nos fala aqui que nesse momento em que Jesus estava discorrendo sobre essa necessidade de procurar o nosso irmão que nos ofendeu para perdoá-lo, aí Pedro pergunta ao mestre: mas para perdoar não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? Então Pedro estava assim, questionando Jesus, né, por dentro do conceito, dentro do costume preceituado pelos judeus, de que o perdão deve ser dado por 3 vezes para aqueles irmãos que pecou contra nós. Então essa era o que eles acreditavam, o que eles seguiam, o costume de que perdoar 3 vezes aqueles irmãos que pecou, desde que eles se arrependam. Então tem isso também.
É por isso que ele, quando Jesus colocou aqui, que ide buscar, ele questionou, mas não temos que esperar que ele se arrependa primeiro, para que depois possamos buscar o perdoá-lo? Então, Jesus, né, disse para Pedro, a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade, no pleno esquecimento dos males e trabalhar pelo bem. O que vos volto a salientar é que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Então nós temos que buscar e trabalharmos pela paz, independente se aquele irmão que pecou se arrependeu ou não. Vamos buscar chegar até ele, né? É o preceito do Cristo, em que para nós, tanto para eles era uma novidade, né? Era uma nova situação colocada, como para nós hoje vivermos essa condição ainda é muito difícil. Não muito mais difícil quando nos trata de amarmos o inimigo, perdoarmos o inimigo. Mas hoje nós temos dificuldade de perdoarmos aqueles que convivem conosco, aqueles que são os nossos amigos, são os nossos colegas. Nós ainda temos essa dificuldade. Então, diante disso, Pedro fez aquela célebre pergunta, né? Então, Senhor, quantas vezes devo perdoar aqueles que nos ofendem? Até 7 vezes? Quando ele propôs, né, até 7 vezes, ele estava mostrando ali, sabendo que Jesus sempre propunha algo maior, né, para nós nos darmos os costumes anteriores, que previam perdoar até 3 vezes. Então ele falou, mostrando generosidade. Então, será que até 7 vezes está bom? Então Jesus respondeu-lhe, né? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Com isso Jesus quis nos mostrar que devemos buscar o perdão, perdoar-nos sempre, definitivamente. E na medida em que vamos perdoando os nossos ofensores, quantas vezes forem necessárias, nós vamos assim construindo, criando o hábito de perdoar. E todo hábito que nós adquirimos, né, vai nos dando facilidades para praticarmos aquela atitude. Então, construindo o hábito de perdoar, vai nos tornar mais fácil esse perdão, que não vai nos exigir o sacrifício que nós hoje temos necessidade, que é sacrificar o nosso orgulho, a nossa presunção, o nosso egoísmo, as nossas vaidades, que nos faz com que ainda fiquemos renitentes no perdão. Kardec então nos fala, né, aqui com relação a essa situação, né? Ai, pois, daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for perdoado pelos homens, sê-lo-á, com certeza, por Deus. Com que direito reclamaria o perdão divino de suas próprias faltas, se não é capaz de perdoar os seus irmãos? Então aqui, Kardec, aqueles
ficam renitentes ainda a resistir ao perdão, negando a convivência com seu irmão, negando a conciliação com seu irmão, está condenando a si mesmo a um futuro incerto, a um futuro na manutenção do seu ódio, desse sentimento de mágoa, de rancor, né, a trazer-lhes ainda várias contrariedades, vários desequilíbrios, a intranquilidade na sua consciência. Aquele que perdoa é perdoado por Deus, mas aquele que não perdoa terá de Deus o estrito julgamento pelos seus pecados, um julgamento frio, sem a sua intervenção. Como na parábola do credor incompassivo, aquele que o Senhor perdoou os seus débitos, depois de dele demonstrar, desse credor demonstrar sua carência, o Senhor, condoído, compassivo, perdoou-lhes a sua dívida. E o mesmo não fizera com seu companheiro que lhe devia. Exigiu dele que fosse confiscado os seus bens para que pagasse. Assim, o Senhor, da sua atitude, o chamou e o condenou. O levou e o enviou para a justiça terrena, já que ele não praticou o perdão para com seu irmão, assim como o Senhor tinha feito com ele. E o apóstolo Paulo nos diz que na sua mensagem aqui nas instruções dos Espíritos, no item 15, ele nos diz: perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era antes. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Como assim o Kardec já tinha referido. E ele nos diz: há duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Aqueles que dizem, eu perdoo, mas interiormente desejam que o mal lhe aconteça, ou que dele se distancia, negando uma reconciliação. Mas o verdadeiro perdão é daquele que lança um véu sobre o passado, sendo o único que nos será contado, porque Deus não contenta com a aparência, ou seja, com o perdão dos lábios, com o perdão exterior, para nos exaltarmos perante aqueles que estão à nossa volta. Porque Deus sonda o coração dos mais sinceros pensamentos, não se lhe engana com palavras vãs. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, como nos diz também Kardec. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos bem mais do que pelas palavras. Jesus, então, nos mostra que o perdão não deve ser superficial nem indiferente. Ele quer o nosso perdão verdadeiro, perdão incondicional. E quando nós buscamos esse perdão, como Jesus nos falou, buscando sempre a paz, a harmonia, estaremos aí construindo um ambiente propício, ensinando, servindo de exemplo para aqueles que convivem conosco, o próprio ofensor, para que ele
busque, para que ele possa ser tocado pela nossa conduta, para também estimulá-lo à busca, né, da sua transformação. Agindo assim, estaremos contribuindo, cooperando com o Criador, com o nosso Deus Criador, na sua construção de um reino melhor aqui na Terra. Na medida em que nós buscamos nos harmonizar nos ambientes em que convivemos, com as pessoas em que convivemos, esta é a cooperação que nós podemos dar, né, para o nosso Criador na sua obra da criação. Porque a palavra ensina, mas o exemplo contagia, se multiplica, estimulando as pessoas a seguirmos, a mudarmos. Kardec também nos traz, nesse capítulo, né, a referência da necessidade da misericórdia para o processo de reconciliação com os adversários. Quando ele nos diz: quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois então voltai para oferecê-la. Jesus nos faz a referência aqui, né, de apresentar a oferenda, que era um costume também entre os judeus, de quando ir ao templo para pedir perdão a Deus, era o costume deles levar uma oferenda, né, em sacrifício. Era o sacrifício que eles ofereciam a Deus para perdoar os seus pecados, né? Oferendas que se davam em forma de animais, de objetos, até mesmo de dinheiro, né? Como que estivesse comprando o seu perdão, como que Deus negociasse, né, o perdão através de oferendas. Aqui, o que Jesus quer nos dizer é que o sacrifício, a oferenda maior que nós podemos dar, é o esforço que nós devemos fazer para buscarmos perdoar o nosso irmão. Então, toda vez que nós entrarmos no templo, que ele se refere aqui, né, extraindo da parte física, mas é no templo da nossa consciência, no templo nas nossas preces, e lembrarmos que temos alguma coisa contra o nosso irmão, nós devemos buscar a sua reconciliação, o momento para perdoá-lo. E esse momento pode ser a partir daquele instante, né, levando nas suas preces o desejo, o perdão, porque assim essa sintonia do perdão já vai começar, né, a quebrar essa cadeia de animosidade, de mágoa, de rancor. É esse o sacrifício que Jesus nos pede: quebrarmos o nosso orgulho e buscarmos orar nas orações, buscarmos o perdão. Porque se não podemos fazê-lo de perto, né, podemos fazê-lo em oração. E dentro das instruções dos Espíritos tem a mensagem de Simeão, lá no item 14, que ele nos fala aqui mais diretamente, uma mensagem diretamente para os espíritas. E ele nos diz: espíritas, não esqueçais de que o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós dizeis espíritas, sede-o verdadeiramente. Cuidai de purificar os vossos pensamentos, retirando deles todo sentimento de rancor. Pois Deus sabe o que permanece no fundo de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho
contra o meu próximo. Então, é uma recomendação, um exercício para nós que dizemos espíritas, que possamos, assim, nos esforçarmos para praticar perdão, buscarmos extrair de nós todos os maus pensamentos, né? Aquilo que nos angustia, que nos trava a nossa capacidade de perdoarmos para sermos misericordiosos. Jesus continua no seu alerta, né? Conciliai-os o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele. E Jesus e Kardec nos ensina, nos orienta, né? Que na prática do perdão, assim como no bem geral, não há somente o efeito moral, há também o efeito material, ou seja, o efeito físico, em que, não perdoando, nós estaremos nos predispondo a males no nosso corpo, uma vez que os espíritos maus nos perseguem, mesmo além do túmulo, como se acham mais livres do corpo, para nos acompanhar, para nos influenciar nos seus propósitos de vingança, que podem afetar até os nossos seres, os nossos entes mais queridos. Então, podemos ser acometidos, né, de enfermidades provenientes dessas influenciações, porque tanto a vítima quanto o ofensor, o espírito vingativo, não tiveram condição de se perdoar. Então é por isso que Kardec nos fala, né? Nesse fato reside a maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que se apresentam certa gravidade, como a subjugação e a obsessão. E Deus permite que isso ocorra para punir aos dois, tanto o obsessor quanto o obsediado, porque não foram capazes de se perdoar. Quando Jesus recomenda que nos conciliemos o mais depressa possível com o nosso adversário, não é somente para apaziguar as circunstâncias aqui na Terra, mas também para prever essencialmente, né, que essas ocorrências não ocorram no futuro, nas existências futuras. E Jesus também nos fala que a misericórdia é também a indulgência, quando ele nos diz: não julgueis a fim de não ser julgados, porque conforme julgueis, serás também julgado pelos outros. E Jesus nos traz, Kardec nos traz aqui a lembrança, né, da passagem em que os fariseus trouxeram para Jesus a mulher adúltera e, para testá-lo, perguntou para ele o que fazer com ela, já que a lei mandava que ela fosse apedrejada. Então Jesus lhes disse, né, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa sentença faz da indulgência um dever para todos nós, nos diz Kardec, porque não há ninguém que não necessite para si próprio da indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que devemos julgar a nós mesmos, nem condenar os outros os defeitos que mantemos em nós. Antes de censurarmos alguém uma falta, vejamos se a mesma não deve ser feita a nós mesmos. Então, ele nos traz também, né, nos lembra aqui a questão do argueiro
no nosso olho, né? O cisco no nosso olho. Como é que nós nos preocupamos em ver, em censurar, em criticar o cisco no olho do próximo e não nos preocuparmos e não vermos, enxergarmos a trave que está nos nossos olhos. Então, Kardec aqui nos esclarece, né, como o ensinamento de Jesus nos traz, a necessidade de buscarmos a severidade para corrigirmos os nossos defeitos, para depois possamos buscar corrigir os defeitos dos outros. Concluindo, aqui nós podemos verificar, trabalhar a questão da segunda parte desse versículo, em que aqueles que são misericordiosos alcançarão a misericórdia. Então, essa promessa do Cristo, da recompensa que o Cristo nos promete para aqueles que são misericordiosos, alcançarão a misericórdia. Ou seja, o verbo está no futuro, como uma promessa que vai acontecer, né? Que vai alcançar aqueles que seguem os seus ensinamentos através de um trabalho, de um esforço incessante, porque a misericórdia, ela não vem de graça. É preciso que trabalhemos, que nos esforcemos, que sacrifiquemos a custo de suor, de lágrimas, de sacrifícios, para que possamos seguir o caminho do Cristo. Porque o caminho do Cristo é um caminho que nos exige a nossa transformação, que nos exige um sacrifício, e esse sacrifício, quando feito com um entendimento aos seus preceitos, às recomendações do Cristo, é que vai nos dar essa condição. Porque agindo assim, nós criamos uma sintonia com o plano mais alto, criamos uma sintonia com Deus, entramos em sintonia na mesma faixa do Criador, e assim possamos receber a misericórdia divina. Nesse ponto, né, que é muito difícil para nós alcançarmos esse nível de perfeição, de sermos misericordiosos, nos consome, né? É necessário que nós aprendamos isso através do nosso esforço, por longos séculos, conforme nós vimos, né, na escala gradativa da obtenção das bem-aventuranças. Cada uma exige de nós um esforço e um tempo para que possamos absorver as virtudes referentes a cada um. E assim também é com a misericórdia. Mas aqueles que são misericordiosos são aqueles que deixam de ser, de agir na condição de discípulo, de aprendiz, mas de ser um verdadeiro apóstolo do Cristo. Aquele que leva, aquele que pratica, leva os seus ensinamentos e que ensina os seus ensinamentos. Então, é uma condição muito difícil para nós aqui hoje, aqui na Terra. Mas nós temos, né, espíritos que evoluíram e que demonstraram que é possível alcançar aqui na Terra essa condição de misericordioso. Vejamos aí, né, um Bezerra de Menezes, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, o Chico Xavier, tantos outros que
deixaram a condição de discípulo para serem apóstolos do Cristo, vivendo o Cristo em si mesmos. E então, dentro dessa condição, nós podemos verificar que aqueles que atingem essa condição, né, eles podem ser beneficiados pela misericórdia divina, onde vários das suas provas, das suas expiações, que ainda porventura ainda tenham que passar dentro da lei de causa e efeito, em cumprimento, né, da lei de causa e efeito para os seus resgates, esses sofrimentos podem também, dentro da misericórdia de Deus, serem adiados ou até mesmo suspensos, conforme nos diz Emmanuel na sua mensagem constante no livro Perante Jesus, intitulada Remuneração Espiritual. E em que ele nos diz: quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais alto, mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina providência, a divina misericórdia, que a execução dela seja suspensa por tempo indeterminado. E ocorre que, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em curso ou suprimindo-as. Se tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Então aqui, conforme disse, né, essa condição nos traz essa recompensa. E essa recompensa nos fala, né, do amor que nós temos que ter, da prática dos ensinamentos do Cristo. Mas esses ensinamentos do Cristo estão distantes de muitos de nós, que ainda não compreendemos, que ainda estamos indiferentes aos ensinamentos do Evangelho. Muitas pessoas preferem buscar os seus tesouros materiais, os prazeres terrenos, indiferentes e até mesmo injuriando, né, ou zombando dos ensinamentos do Cristo. E nesse contexto é que a doutrina espírita vem, no tempo certo, trazer para nós as claridades do Evangelho de Jesus, revivendo os seus ensinamentos para contribuir conosco, né, no papel que lhe cabe de nos beneficiar com o entendimento e podermos assim nos transformarmos, buscar a nossa transformação moral e espiritual. Lembrando que nós somos espíritos imperfeitos, criados por Deus, mas para alcançarmos a perfeição na medida do nosso progresso, das nossas encarnações, através do nosso próprio esforço. Assim, reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão através dos esforços que faz para eliminar
ou suas más tendências. E assim, meus irmãos, concluindo, faremos a nossa prece. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, de todas as vidas, nós nos glorificamos, Senhor, por mais essa encarnação. Jesus, querido, nosso irmão, nosso mestre, que veio, que desceu dos mundos resplandecentes para vir até nós, atendendo ao pedido do Pai, trazermos o seu Evangelho, ensinando-nos, Senhor, o caminho, ensinando a vontade do Pai para com todos nós. Agradecemos sempre, Senhor, pelos vossos ensinamentos. Ó Mãe Santíssima, mais uma vez, rogamos a vossa intercessão para todos nós, vossos filhos do Calvário. Tende piedade de nós, Senhor. Nesses momentos da pandemia, que possamos ser beneficiados pela vossa misericórdia, intercedendo por nosso planeta, pelos governantes de todas as nações, pelos trabalhadores da saúde que amparam os enfermos, por aqueles que buscam na ciência o remédio para combater, para aliviar esse vírus. Envolva-nos, Senhor, para que possamos, nesse momento, refletirmos sobre a nossa conduta diante do seu Evangelho, fazendo com que aqueles que estão desviados do seu caminho possa endireitá-lo na proposta da sua transformação e seguir trabalhando no bem. E aqueles que já estão comprometidos no trabalho da tua seara possam renovar a sua disposição. E todos, conscientes do nosso dever, possamos trabalhar juntos na preparação do novo reino que vem para nos trazer um reino onde prevalecerá o amor, a solidariedade e a fraternidade geral entre todos os homens. Ó Mãe Santíssima, abençoa-nos hoje e por todo sempre. Que assim seja.